400 anos. 400 anos sendo escravo de Faraó. E esses 400 anos, Faraó batia, espancava, humilhava, o povo era amassador de barro, o povo não tinha uma refeição saudável, porque o povo era escravo. Todos nós conhecemos essa história. Aí a Bíblia diz que Deus levanta Moisés, e Moisés também faz parte da descendência de Abraão. Os pais de Moisés, segundo a Bíblia, são Anrão e Joquebede. Anrão e Joquebede fazem parte da tribo de Levi. Levi é o filho de Israel, que é filho de Isaque, Isaque que é filho de Abraão, pai da nação e pai ou dono da promessa. Então Moisés aqui também era herdeiro da promessa de Deus. Todos os que estão aos cuidados de Moisés aqui são herdeiros. Lembra o texto que nós acabamos de ler? Até a quarta geração. A primeira geração é a geração de Isaque. A segunda geração é a geração de Jacó ou Israel. A quarta geração é a geração dos que saíram do Egito. Então Moisés aqui também está incluído nos que fazem parte da promessa. Agora olha que interessante. A promessa de Deus para Abraão era que ele daria terras. O texto que nós lemos no capítulo 15, ele está pisando nas terras de Canaã. Se você ler o texto mais em cima, você vai ver que eles estão na terra de Canaã. Abraão e toda a sua família, toda a sua fazenda, todos os seus bens estão na terra de Canaã. E é essa terra de Canaã aqui que Deus disse para Moisés. Você lembra que eu li? Deus pega Abraão e leva para fora da tenda. E aí do lado de fora da tenda, Deus diz para Abraão: conte as estrelas, se você consegue. Ele não consegue. Aí Deus vai lá e começa a dizer: toda essa terra aqui que tu estás pisando, ou seja, a terra de Canaã, darei a tua descendência. É Deus quem está dizendo isso para Abraão. Eu darei a tua descendência. E olha que interessante. Ele continua dizendo, aí ele diz, vocês serão afligidos, serão um pouco fortes, mas depois vocês voltarão. 400 anos depois, Deus está dizendo para Abraão, vocês, a sua descendência, voltará. Então beleza, vamos para o texto que nós lemos de Números, capítulo de número 13. Vamos voltar lá, já que você entendeu essa pequena introdução que eu acabei de ler com os irmãos. Você vai acompanhar comigo aqui um grande mistério nesse texto. Vamos lá. O povo está andando pelo deserto, irmãos. Eu preciso que você me dê a sua atenção para você entender isso aqui. O povo está andando pelo deserto. Agora, olha que interessante. Quando o povo sai do Egito, obreiros, o povo vai andar 3 dias. Moisés vai brigar com o faraó para que o faraó libere o povo. Todos nós conhecemos essa história. Só que o faraó não quer liberar. Moisés vai dialogar junto com seu irmão Arão. Só que o faraó não quer liberar o povo. Aí Deus tem que mandar 10 pragas no Egito. Nós conhecemos essa história. Na última praga, a última praga foi a gota d'água para faraó. Por quê? Qual foi a última praga? A última praga foi que o anjo da morte iria descer na terra do Egito. E o anjo da morte que ia descer no Egito ia matar todos os primogênitos do Egito. Primeiro filho dos animais, primeiro fruto da terra, tudo que era primeiro no Egito, o anjo da morte ia matar. Aí nós conhecemos aquela história, Êxodo capítulo 13, se eu não me engano, que Deus brada no ouvido de Moisés, diz: Moisés, manda o povo pegar um cordeiro, matar o cordeiro, e o sangue do cordeiro passar nos umbrais das portas. É a ordem de Deus. E qual é a ideia aqui? O sangue você passa nos umbrais das portas, o cordeiro você assa e come com o povo, porque é a última
refeição do povo. Vamos nesse texto? Êxodo 13, alguém acha aí para mim, por favor? Êxodo, capítulo 13. Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 12. Êxodo, capítulo 12. Livro do Êxodo, capítulo de número 12. Irmãos, eu prometo aos irmãos que 9 horas em ponto nós encerramos, tá bom? Não vou enfadar os irmãos, que tem irmãos que levantam aqui de madrugada para trabalhar. Então, 9 em ponto nós encerramos, e aonde nós parar a gente continua na próxima semana, tá? Êxodo capítulo 12. Achou aí? Só me acompanhe. Olha só o que diz o texto. E o Senhor disse a Moisés. Quem foi que disse a Moisés, irmãos? Quem disse a Moisés? Olha o que o Senhor está dizendo a Moisés. Moisés e Arão, na terra do Egito. Ou seja, eles ainda estão no Egito. Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Será o primeiro mês do ano. Olha para mim, olha o que Deus está dizendo para Moisés aqui. O povo está vivendo no calendário do Egito. O calendário do povo aqui é o calendário do Egito, irmão Hélio. Se eles estão morando no Egito, vivendo no Egito, dormem no Egito, trabalham no Egito, então o calendário deles é o calendário do Egito. Mas olha o que Deus está dizendo para Moisés aqui. Moisés e Arão, este mês vos será o princípio dos meses, ou seja, o primeiro mês do ano, sim ou não? O princípio dos meses. Qual é o nosso primeiro mês do ano aqui? Janeiro. Olha o que Deus está dizendo para Moisés. Moisés, agora, a partir de hoje, eu estou mudando o calendário de vocês. Vocês só viveram o calendário do Egito até hoje, porque a partir de hoje o calendário será meu. Então anota aí, faça um calendário aí. Hoje é o primeiro mês do ano. O primeiro mês, está no texto, irmãos. Este mesmo mês será o princípio dos meses, será o primeiro mês do ano. Ele está iniciando o mês, o calendário para o povo. Aí aqui, ó, falem a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, ó como é que Deus está sendo claro. No dia 10 de janeiro, desse mês que eu estou dando para vocês aqui agora, que está se iniciando hoje, no dia 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo conforme o número das pessoas, conforme o que cada um puder comer. Por aí vocês calcularão quantos são necessários para um cordeiro. O cordeiro será sem defeito, sem manchas, sem mácula, de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês. Ou seja, no dia 10 vocês pegam, guardam até o dia 14. Vamos lá. O cordeiro será sem defeito, beleza. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel matará no crepúsculo da tarde, ou seja, às 5, 6 horas da tarde. Pagarão essas uvas aqui. O texto está dizendo que eles tiveram que juntar um ao outro, colocar em uma vara, um vai na frente e outro atrás, carregando as uvas porque eram grandes. Você está conseguindo entender isso aqui? Sabe o que Moisés mandou fazer? Moisés disse: vão, espiam e tragam resultados. Os 10 foram, espiaram, mas não trouxeram resultados. Moisés não estava querendo saber se tinha gigante, se era fértil. Moisés não estava querendo saber se ia lutar, se ia para fim. Moisés não estava querendo saber nada disso. Moisés só queria saber se a terra era do jeito que Deus havia falado. Está entendendo isso aqui? Porque para Deus não importa quem habita na terra. Deus não está nem aí quem está possuindo a terra. Se Deus diz que vai te dar, que vai te entregar, que você vai receber, nem que Ele tenha que tirar quem está no meio do caminho, mas você vai receber o que Deus lhe deu, irmão. Isso é uma questão de fé. Enquanto eles
observando, aí o texto diz que chega Josué e Caleb com um cacho de uva nas costas. Olha, entenda isso aqui rapidinho, ó. Daqui de Petrolina para a minha cidade são 1000 quilômetros. Vou arredondar 1000 quilômetros. Um ônibus de viagem, saindo daqui para lá, gasta aproximadamente 26 horas. Um carro de passeio gasta 14 horas. Eu já fiz os dois trajetos das duas formas, de ônibus e de carro. A gente sai daqui 4 da tarde, 7 da manhã nós já estamos lá. A gente sai daqui meia-noite, a gente vai chegar meia-noite do outro dia, não, às 6 horas do outro dia. Então a gente roda em 26 horas, mais ou menos. A gente sai meia-noite, chega às 2 da manhã do outro dia, dá 26 horas, não é isso? Meia-noite do outro dia, 24, mais 2, 26. Por que o ônibus demora mais e o carro pequeno chega mais rápido? Alguém sabe explicar? Porque o ônibus vai mais cheio, né? Então isso significa que ele vai mais pesado. É mais ou menos isso aqui que aconteceu. Por que os 10 chegaram na frente? Porque quando eles olharam e viram gigantes na terra, se assustaram. Nem na terra entraram, nem na terra foram. De lá mesmo, tiraram a carreira e voltaram para trás. Com medo, deixaram Santaia para trás, deixaram tudo para trás, voltaram com medo. E Josué e Caleb se disfarçou e entrou na terra. Foi na feira livre. Não está no texto não, mas eu imagino. Foi na feira livre, né? Começou a apressar. Fez amizade com os fazendeiros. E foi tão estrategista que dali já que ele fez, ele conseguiu pegar um cacho de uva. 10 dias depois ele chega no acampamento e joga o cacho de uva nos pés do povo. Aí diz assim, ó, tem gigante, a terra tem gente, é impossível possuir a terra, mas o que Deus falou está aqui. Sabe o que é isso aqui, ó? A terra tem gigante, eu sei. A terra tem problemas para possuir, eu sei. Tem tudo isso, mas nós já andamos 40 anos dentro do deserto para chegar aqui. Aqui, na porta, nós vamos deixar a bênção passar? Porque tem gente que é assim, ora, paga preço, jejuma, consagra, vai monte, sobe monte, desce monte, faz tudo. Quando está na porta da bênção, que vê o primeiro problema, não dá, vou voltar. Seja sincero, não tem gente que é assim? Vamos ser mais sinceros ainda? Até nós já fez isso, sim ou não? Eu já fiz isso. Eu não vou mentir. Orei, jejuei, paguei preço quando eu cheguei na porta da bênção, o primeiro problema, eu disse, estou fora. Quero nada. Só que Josué e Caleb estão dizendo aqui, ó, vocês podem ter visto tudo isso, mas o que Deus falou é verdade. Ó a bênção aí. Ó os cachos de uva aí. Sabe o que Deus estava tentando dizer para ele? Vocês não vão precisar mais trabalhar para ninguém. Vocês não vão ser mais escravos de ninguém. O que eu vou dar para vocês vai ser suficiente para vocês se sustentar. Só que eles não acreditaram. Quando eles viram o cacho de uva, aí a Bíblia diz, irmãos, é aqui que o texto diz, e os 10 começaram a falar. Tem gigante, os filhos de Anak, os cananeus. Aí o versículo 30 diz isso aqui, ó. Então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse, vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Olha para mim, 10 estão dizendo, nós não vamos conseguir. Nós não somos capazes. Se a gente for, a gente vai morrer. Tem 10 gritando para toda a congregação e dizendo, se a gente for, a gente morre. Tem 10 gritando, se a gente for, tem homens gigantes com espada na mão, vamos morrer, vamos ser decepados, pescoço, vamos perder família, vamos perder tudo. É melhor continuar aqui no deserto do que conquistar a terra. Mas Moisés está observando o povo e Caleb se levanta e diz, cala-te, fique quietos, nós somos capazes de herdar a terra. Você está entendendo isso aqui, irmãos? Enquanto tem 10 dizendo que não é possível, tem um só que se levantou, calou a boca de todo mundo e disse, nós somos possíveis. Ei, irmãos, não tem coisa pior do que você andar com pessoas que não acreditam em milagre. Não tem coisa pior do que você andar com pessoas, aí você diz, eu vou conquistar eles, rapaz, será?
Você diz, eu vou comprar meu carro, e diz, rapaz, você não acha que está difícil não, na crise que está o país, a dificuldade para cima e para baixo, você vai comprar um carro, está entendendo? Você diz, eu vou construir a minha casa, rapaz, o material está tão caro. E deixa eu te falar, o pior não é o material não, viu? É a mão de obra, pedreiro é muito caro. Você já viu pessoas assim? Por que você não espera mais um pouco, guarda mais um ano, dois? Não tem coisa pior do que você andar com um pessimista. O pessimista, ele tem o poder de atrair a negatividade para a sua mente. Só que enquanto tem 10 pessimistas dizendo não dá, o texto diz que Caleb fez calar a boca deles diante de toda a congregação, como quem diz, cala a boca, fica quieto, você não sabe de nada não, nós vamos herdar a terra, nós vamos conquistar a terra em nome de Jesus. Levanta a mão, irmãos, levanta a mão para o céu, que eu vou liberar uma palavra para alguém aqui nessa noite. Deus está dizendo, esse ano é o ano de conquistar, é ano de herdar a terra, é ano de receber aquilo que Deus te prometeu, é ano de receber a cura, é ano de receber a bênção. Causas na justiça serão destravadas, está entendendo? A doença que tem perturbado a sua vida, esse ano é o ano da cura, é o ano do milagre, esse ano é o ano de conquistar aquilo que o céu te prometeu. Terra e da tua parentela para a terra que eu te mostrarei. E depois Deus está dizendo que iria abençoar Abraão. Deus está dizendo, farei de ti uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e tu serás uma bênção. E bendito, e através de ti bendito serão todas as famílias da terra. No capítulo 15, irmãos, versículo 4, olha o que diz. E eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo, esse não será, a partir do versículo 2, do capítulo 15. E Abraão respondeu, Senhor Deus, que me darás? E eu continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. E Abraão continuou, tu não me destes descendência, e a minha descendência é um servo nascido da minha casa, e como será o meu herdeiro? Versículo 4, e eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo, esse não é o herdeiro, pelo contrário, aquele que será gerado por você será o seu herdeiro. Versículo 5, então o Senhor levou-o para fora e disse, olhe para os céus, conte as estrelas, se puder contá-las. E lhes disse, assim será a sua posteridade. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído para a justiça. O Senhor disse também, eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para lhes dar esta terra como herança. Mas Abraão perguntou, Senhor Deus, como saberei que vou herdar a terra? E o Senhor lhe respondeu, traga-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, e uma rolinha e uma pombinha. Abraão trouxe todos os animais, cortou-os pelo meio, e pondo-as metade em uma diante da outra, as aves, porém, cortou pelo meio. As aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão o exortava. Ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e um grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Então o Senhor lhe disse, fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina. Irmãos, versículo 17 é o período em que Moisés está enviando espias para olhar a terra prometida. Amém? Moisés está enviando alguns homens para espiar a terra que Deus prometeu para Abraão. Deus faz uma promessa para Abraão, e eu já quero que você abra aí também Gênesis, capítulo de número 12. Amém? Deus faz uma promessa para Abraão, e a promessa que Deus faz para Abraão seria perdurado até a sua semente, até a sua descendência. Gênesis capítulo 12, por favor.
Glória a Deus. Gênesis capítulo 12, versículos 1 e 2. Glória a Deus. Quem achar, pode ler, por favor. É 12, é? Gênesis capítulo 12. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra. Está sempre aprendendo da palavra de Deus. Amém? E onde eu quero chegar com isso? Nós vamos começar aqui a aprender um pouco da palavra de Deus, com o culto de ensino da palavra de Deus. Eu tenho certeza que a sua mente será, a nossa mente será transformada a partir de hoje. Amém? Eu quero ministrar aqui, irmãos, uma série de mensagens que está sendo ministrada toda sexta-feira lá na sede. E aí eu percebi que o pastor tem convocado alguns irmãos e por conta da dificuldade de alguns, principalmente aqui que é quase 20 quilômetros de distância, os irmãos não conseguem chamar toda sexta-feira. Então eu conversei com o pastor, conversei com o presbítero Paulo, e nós entramos em um comum acordo de estar ministrando essas